Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente, de Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Guaribas, Palmeiras do Piauí, também minha amiga Joanilda, minha amiga Fabiana Duarte, povo lindo, maravilhoso, aquele abraço. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Habilidades técnicas para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Hoje nós queremos, olha só, conhecer as habilidades técnicas para o mundo do trabalho e a sua importância para a formação do projeto pessoal e profissional de vida do estudante. Também queremos resolver algumas questões, querido aluno, algumas questões, querida aluna. Vem comigo, olha só, turma. Antes, como sempre, vamos recordar a aula anterior, corrigindo a nossa tarefa de casa. A primeira questão fala sobre postura profissional. O que é a postura profissional? É a postura correta, o comportamento adequado, o comportamento positivo do profissional no ambiente de trabalho. É um comportamento que gera relações interpessoais saudáveis. Então, vem comigo. Olha só, nós temos a primeira pergunta dizendo, solicitando que marquemos a alternativa que corresponde a uma postura profissional. A letra A fala sobre resistência a mudanças. A letra B fala sobre pontualidade, assiduidade e respeito aos colegas. A letra C fala em mistura de vida pessoal com profissional. E a letra D fala sobre infantilidade, egoísmo e orgulho. Qual dessas quatro posturas representa uma postura profissional? Veja bem, é a letra B. Pontualidade. Todo profissional responsável e comprometido com a sua profissão, com a sua empresa, ele é pontual. 8 horas é 8 horas, ou melhor, 8 horas é 7h55. É assíduo, não falta ao trabalho por nenhuma razão e respeita os colegas. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Vamos para a segunda questão. Agora, o segundo item nos pede que marquemos, assinalemos a alternativa que contém uma postura não profissional. Olha só, uma postura não profissional. A letra A propõe que uma postura não profissional seja cultivar uma imagem profissional. A letra B, saber lidar com hierarquias. A letra C,
agressividade ao falar, olha só, e dificuldade em aceitar um não. A letra D, cumprir as tarefas com excelência. Postura não profissional é o comportamento inadequado no ambiente de trabalho, um comportamento que deve ser evitado porque gera relações interpessoais profissionais tóxicas e de dependência. Dessas 4 alternativas, aquela que comporta postura não profissional é a letra C. Agressividade ao falar e dificuldade em aceitar um não. Há pessoas que possuem dificuldade em aceitar um não, um de jeito nenhum, um não concordo. Pessoas assim são excessivamente infantis. E no ambiente de trabalho, nós devemos ter comportamentos maduros. Do Inocêncio, olha só, Eliseu Martins, Guaribas, o pessoal de Palmeira do Piauí, abraço carinhoso, Jonilda, Fabiana, a minha amiga Iracema Pinheiro, aquele abraço carinhoso, turma. Se você marcou a letra C, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, agora sim, vamos abordar a temática, o objeto de conhecimento de hoje. Mundo do trabalho, habilidades do Fórum Mundial. Professor, o senhor poderia encarecidamente, por gentileza, antes de iniciar o assunto, explicar o que é Fórum Mundial? Você tem toda a razão, querido aluno. Vamos começar com essa explicação, o que é o Fórum Econômico Mundial. Aqui nessa fotografia, nós temos o exato local onde esse fórum se reúne. Ele se reúne na cidade de Davos, na Suíça. Professor, mas o que é o Fórum Econômico Mundial? Fórum Econômico Mundial é um evento que ocorre anualmente na cidade de Davos e que reúne a nata do capitalismo mundial. As principais referências capitalistas mundiais, os grandes empresários, investidores, financistas, enfim, os donos das minas e das fábricas e dos bancos e dos campos, nessa cidade de Davos, junto com os grandes políticos mundiais, representantes das principais nações. Por exemplo, anualmente o presidente brasileiro participa do Fórum Econômico Mundial. Por quê? E além disso, ele leva uma comitiva de políticos e empresários. Por quê? Porque é um espaço privilegiado para encontros bilaterais. O encontro do presidente brasileiro com o presidente americano. O encontro de um empresário brasileiro com o empresário chinês. E nesse encontro, eles fazem alguns acordos comerciais que serão implantados nos países, nas empresas, no decorrer do ano ou dos anos. Então, eles discutem essas questões, fazem acordos e também intelectuais e jornalistas comparecem para fazer a cobertura e, certo, deixá-la ainda mais científica com reflexões sobre a economia, sobre sociopolítica e questões ambientais. Nós temos um contraponto ao Fórum Mundial, que é o Fórum Social Mundial, que se reúne geralmente em países do terceiro mundo e é uma crítica ao Fórum Mundial Econômico, porque o Fórum Mundial Econômico reúne os capitalistas e o Fórum Social Mundial reúne a social-democracia e os socialistas, está bem? Bom, se esse encontro reúne a nata do capitalismo mundial, então essas pessoas, esses líderes empresariais
os políticos, intelectuais e jornalistas, eles conhecem bem o mercado financeiro, o mercado de trabalho, os acordos comerciais, as grandes corporações, enfim, eles conhecem o mundo do trabalho. E conhecendo o mundo do trabalho, eles estão aptos a apontar como deve ser o profissional em qualquer atividade nesse século XXI para atuar no mundo do trabalho. Nós temos então, gente, as habilidades do futuro. O que são elas? São habilidades que foram apontadas pelos participantes do Fórum Econômico Mundial. Essas habilidades guiam o comportamento de uma pessoa e o desempenho enquanto profissional. Ou seja, basicamente, é como deve se portar o profissional, olha só, como deve se portar o profissional, certo? No século XXI, desempenhando as mais diversas atividades. São apontadas habilidades sociocomportamentais. Porém, dentre essas atividades sociocomportamentais, nós podemos identificar também algumas habilidades que podem ser chamadas que podem também ser classificadas como hard skills, como habilidades técnicas. Nós recordamos de aulas anteriores que existem dois tipos de habilidades. As habilidades macias, comportamentais, as softs, e as habilidades técnicas, certo? As hard skills. Por exemplo, habilidades comportamentais, comunicação interpessoal, capacidade de persuasão, capacidade analítica, resolução de conflitos, proatividade. E em relação às habilidades técnicas, olha só, conhecimento na operação de máquinas e ferramentas, conhecimento em língua estrangeira, habilidades adquiridas em cursos e treinamentos, e os cursos de graduação e cursos de atualização e aperfeiçoamento. Mas, sem mais delongas, vamos conhecer quais são essas habilidades do futuro que foram apontadas pelos líderes, representantes, participantes do Fórum Econômico Mundial. A primeira habilidade, olha só, é pensamento analítico e inovação. Olha só, pensamento analítico e inovação. O que é um pensamento analítico? O próprio nome já diz, ele serve para analisar. Analisar o que, professor? Analisar uma informação que nos leva a uma conclusão, por meio da análise de dados e da lógica. A conclusão, ela se encontra nas premissas analisadas anteriormente. Como assim, professor? Acompanha comigo, olha só, esse exemplo aqui. A premissa 1 diz o seguinte: os suspeitos do crime estavam na sala entre as 13 e 14 horas. Olha só, a primeira informação diz que os suspeitos do crime estavam na sala entre 13 e 14 horas. A segunda premissa diz que João não estava na sala entre as 13 e 14 horas. Então vejam bem comigo. Se o suspeito do crime estava na sala entre 13 e 14 horas e João não estava nessa sala nesse horário, logo João não é suspeito. Vejam só, nós analisamos duas informações para chegarmos a uma conclusão. E a análise dessas informações, certo, possibilitou que chegássemos a essa conclusão. E a conclusão estava contida nessas duas informações. Tá bom, professor, mas em que isso vai me ajudar na empresa onde eu for trabalhar? Muito simples.
Olha só o exemplo que eu vou dar. Você está trabalhando numa rede de supermercados, certo? E você é responsável pelo setor de bebidas. Bem? Então, a primeira informação diz que a filial A do supermercado vende mais bebidas. Olha só, a filial A vende mais bebidas. Tem várias filiais, a filial A vende mais bebidas. A segunda informação que você tem é a seguinte, olha só, a segunda premissa. A filial B vende poucas bebidas. A filial A vende mais bebidas. A filial B vende poucas bebidas. Você tem que chegar a uma conclusão. Que conclusão pode ser? Nós podemos tirar várias conclusões. Você pode, por exemplo, chegar à seguinte conclusão. Logo, devemos colocar mais bebidas na filial A, pois é lá onde se vende mais bebidas. É uma conclusão lógica. É uma conclusão lógica, certo? Se uma filial vende mais um produto, eu vou vender mais esse produto nessa filial. Mas eu também posso tirar uma outra conclusão. Por exemplo, logo precisamos melhorar a estratégia de vendas desse produto na filial B. Percebem? A conclusão que eu tiro, ela está contida nas informações preliminares. Isso aqui é o raciocínio analítico, o raciocínio dedutivo. Dedutivo é uma habilidade importantíssima para o século XXI. Seguindo, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Turma, o aprendizado ativo ou aprendizagem ativa, ela é fundamental. Professor, o que é uma aprendizagem ativa? Eu posso dar um exemplo a partir dessa aula de projeto de vida para a terceira série do ensino médio. Essa aula aqui, nesse exato momento, enquanto ainda não começaram as interações, é uma aula que demonstra ter uma aprendizagem passiva. O professor está falando sobre um determinado assunto, está explicando, desenvolvendo o tema, e os alunos estão somente assistindo, copiando, sem questionar, sem colocar o seu ponto de vista, sem fornecer uma contribuição. Na aprendizagem passiva, o aluno fica só assim, ó. Ele não participa. Na aprendizagem ativa, o estudante, ele é protagonista no processo de construção do próprio conhecimento. Sabe o que isso significa? O estudante, ele constrói o seu próprio conhecimento. O professor se torna apenas um facilitador do processo, mas o estudante, ele presta atenção, ele é focado, concentrado, mas ele pesquisa, faz contribuições, expõe seu ponto de vista e assim por diante. Isso é um aprendizado ativo. Por que ele é importante na empresa? Porque a empresa, ela precisa muito, depende muito da capacidade de aprendizado do funcionário, do colaborador. O quão rápido, o quão ele é eficiente no aprendizado, tá bom? Então, por falar em aprendizado ativo, ele é facilitado quando o professor utiliza metodologias ativas de ensino.
O que são metodologias ativas de ensino? São aquelas que permitem uma interação, professor, aluno, que permitem a pesquisa, que permitem o raciocínio, que permitem, enfim, que a pessoa participe mais ativamente do processo. Por exemplo, aqui, ó, a gamificação, usar games, jogos educativos, ou também, ó, o aprendizado por problemas, estudo de caso. Você tem o aluno, de repente o aluno tem uma aula sobre comprimentos e áreas. A aula de geometria sobre a área. Aí o professor, certo? Ele compartilha com o aluno algumas informações, conhecimento nesse específico sobre como calcular a área, né, de um espaço. E aí ele passa para o aluno um problema, um estudo de caso. Meça o comprimento da sala da sua casa, meça o comprimento do banheiro, qual espaço é maior um que o outro. Se a sua casa fosse 2 vezes maior, qual seria o espaço dela, a área? Percebe então? Aprendizado por problemas leva o aluno a pensar, a refletir. Se você morasse noutra casa vizinha, quais seriam as dimensões e assim por diante. Estudo de caso, uma aula sobre projeto de vida, que toca no assunto da ética, você é apresentado a um caso, por exemplo, de bioética, falando sobre a eutanásia e assim por diante, percebe então? Isso é aprendizado ativo. O estudante, ele nem é convidado, ele é convocado a participar do processo. Vem comigo, vamos à terceira habilidade, a habilidade de resolução de problemas complexos, a resolutividade. O que isso significa, professor? Muito simples. Eu vou contar-lhes uma história, uma fábula. Fábula é uma história em que os personagens principais são animais, mas a lição é para a humanidade, para os seres humanos. Bom, conta-se que numa casa, os ratos dessa casa resolveram fazer uma assembleia. E nessa assembleia iam discutir um caso específico. Toda vez que um rato ou um grupo de ratos saía da toca em busca de alimento, o gato avançava e matava um ou dois e devorava. Ou seja, estava se tornando impossível sair da toca, buscar alimento, porque o gato estava atento, matando os ratos. Então começaram a perguntar entre si: o que vamos fazer? O que vamos fazer para impedir que o gato, nos devore? Um rato levantou a pata, esse rato era muito jovem, e pediu a palavra, e disse: olha, eu tenho uma ideia, uma solução para esse problema. Sabe que solução é essa? Vamos pendurar um sino no pescoço do gato. E toda vez que o gato se aproximar da gente, o sino vai tocar e a gente vai ter tempo para escapar. Quando ele deu essa solução, a assembleia inteira vibrou. É isso aí! Muito bem! Resolvido nossos problemas! Você é um gênio! Muito bem! Vamos pendurar o pescoço, né, no pescoço do gato o sino e vai resolver! E começou aquela vibração entre os ratos, porque a solução foi encontrada. Mas um rato mais idoso, ele levantou a pata, pediu a palavra e disse: olha, eu achei a ideia genial. De fato, pendurar um sino no pescoço do gato resolveria nossos problemas. Mas eu tenho uma dúvida. Quem vai pendurar o sino no pescoço do gato? Aí foi aquele silêncio. Ninguém se manifestou. Ou seja, era uma solução que não resolvia o problema. Era uma solução fora da realidade. E o mercado de trabalho pede para nós que nós sejamos capazes, de fato, de resolver problemas.
problemas complexos, que tenhamos, né, que desenvolvamos em nós a resolutividade, a habilidade de dar solução a um problema. Turma, para resolver um problema, nós vivenciamos 3 fases. Isso vale para a escola também. Todo problema, para ser resolvido, ele passa pela primeira fase, a fase da entrada, o input, a coleta de informações. Eu vou coletar informações que sejam necessárias para resolver esse problema. Na segunda etapa, a etapa da elaboração. Com as informações que eu tenho, eu vou fazer um processamento delas para encontrar a solução para o problema, que nós chamamos de saída ou output. A comunicação da resposta. A comunicação da resposta. Vou dar um exemplo dessa sequência, certo? Com relação à escola. Vamos supor que você está numa prova de matemática e uma das questões é a seguinte. Primeira questão. X mais 3 é igual a 8. Qual é o valor de x? Ele está pedindo para que você encontre o valor de x. Para você resolver essa questão, você vai ter que passar pelas 3 fases. A primeira fase, a coleta de informações, é uma fase longa, porque ela começa no dia da aula. No dia da aula de matemática, aula específica sobre equações de primeiro grau com uma variável, você tem que estar concentrado, atento, coletando as informações sobre como resolver uma equação do primeiro grau com uma variável. Se você não prestar atenção na aula, não buscar tirar suas dúvidas, essa primeira fase vai ser deficiente. E quando você chegar na prova, provavelmente não saberá responder. Mas vamos supor que você prestou atenção na hora da aula. Você escutou a explicação do professor, tirou suas dúvidas, copiou, resolveu tarefas em casa. Você fez uma primeira fase de entrada, ok. Aí você vai passar a uma segunda fase, nessa fase de entrada, que é selecionar as informações, que é aqui, ó. Você tem na sua cabeça vários conhecimentos que estão arquivados. Conhecimentos de geografia, conhecimentos de filosofia, de matemática, de química, de biologia. E você está diante de uma equação matemática. Você vai mexer aonde? Você vai buscar na gaveta da matemática a solução. Aí você abriu a gaveta da matemática. Dentro da matemática, você vai puxar a gaveta correspondente àquela aula específica de equações com uma variável. E então, com essa informação já coletada e selecionada, você vai fazer um processamento das informações. Como eu resolvo essa equação? Bom, no dia da aula, o professor disse que a gente resolvia da seguinte forma. Eu isolo o x e o que está positivo aqui no lado passa como negativo para o outro lado. Resolvo essa subtração simples. A resposta x é igual a 5. Eu processei a informação e em seguida eu comuniquei a informação. X é igual a 5. Agora imagina, aluno, querida aluna, se você não faz um processo de entrada ou de elaboração bem realizado, como será a comunicação da sua resposta? É por isso que você precisa prestar atenção na aula.
resolver atividades em casa. Não perder tempo com distrações. Sabe por quê? Porque daqui a alguns meses, poucos meses, ou será melhor, um mês, você estará diante de uma prova fundamental para você, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E você precisa saber, diante da prova, do dia 1 e do dia 2, onde tirar cada informação necessária para resolver cada um dos itens. E resolver de um modo rápido, porque são muitas questões, muitos itens, para pouco tempo. Vamos seguir adiante. Análise e pensamento crítico. Turma, o pensamento crítico é uma capacidade de analisar os fatos, mas você não vai mais apenas buscar a conclusão. Você vai, de posse desses fatos, você vai fazer um comentário, você vai fazer uma crítica e formar uma opinião própria. Essa habilidade é fundamental para os dias atuais. Por quê? Porque nós precisamos pensar criticamente diante de tantas transformações que ocorrem no dia a dia. Porque quando você consegue pensar criticamente e você tem conteúdo para, certo, fundamentar a sua crítica, você é capaz de entender a realidade. E, pelo menos para mim, não há sensação melhor do que compreender a realidade. Olha só, Valéria Souza, aquele abraço carinhoso, salve, salve, querida. Salve, salve também para Dom Inocêncio, salve, salve também para Eliseu Martins, Guaribas, Palmeiras do Piauí. Turma, o pensamento crítico, ele envolve, olha só, a compreensão de conceitos e ideias. Aqui é importante. Por quê? Porque nós estamos numa fase atual, no Brasil e no mundo, que as pessoas querem ter opinião sem conhecer o assunto, sem ter o conhecimento necessário, sem apresentar conteúdo. Então, as pessoas têm opinião sobre todos os assuntos, mas não têm conhecimento. Se eu jogar aqui uma palavra qualquer, machine learning, com certeza, alguém vendo essa expressão, machine learning, já está em casa elaborando uma opinião. Ah, eu não concordo não com essa história de máquinas que aprendem. Meu amigo, a tua opinião pouco importa. Elas existem. Ah, eu não concordo. A tua opinião pouco importa. Elas existem. O que devemos fazer é um processo crítico sobre esse fenômeno. Mas dizer que concorda ou não concorda, não vale nada. Mas os brasileiros hoje e no mundo inteiro estão dando importância à opinião. Em vez de compreender conceitos, compreender ideias, dominar o tema para poder expressar uma opinião sobre ele. Boa noite, Guaribas 1. Aquele abraço, alô povo de Guaribas, aquele abraço, alô para Dom Inocêncio, aquele abraço, alô Eliseu Martins, aquele abraço, alô para Palmeira, aquele abraço carinhoso, turma. Além disso, o pensamento crítico, olha só, ele envolve avaliar as informações, construir argumentos e, diante dos argumentos, identificar consistências. Não é identificar furos, porque furo toda teoria vai ter. Você tem que identificar com inconsistências. Você tem que ter uma abordagem consistente e sistemática. Uma reflexão de posse dos dados. Curiosidade para saber cada vez mais. Se nós tivéssemos um pensamento crítico apurado,
bem desenvolvido, nós não sofreríamos tanto, como, por exemplo, no domingo, certo? Quando os dois lados da corrida presencial terminaram a noite frustrados, porque cada um esperava um resultado, e o resultado não veio porque as pesquisas erraram. As pesquisas não erraram. Erraram os meios de comunicação que não souberam fazer um tratamento de informações adequados, um tratamento estatístico sobre uma pesquisa. Eu senti falta de um matemático na hora que apresentava a pesquisa para o presidente, falando, agora vamos calcular se, por exemplo, tivermos uma taxa de abstenção de 15%, como seria o resultado com os dados disponíveis? Vamos calcular se tal região tiver uma abstenção maior que a outra, qual seria o resultado? Analisar, tratamento de informações, probabilidade, isso não teve. É por isso que o povo se frustrou. E aí agora está todo mundo se frustrando. Ah, eu não confio mais em pesquisa. Pesquisa é ciência, filho. Nós que não soubemos tratar as informações adequadamente. Ah, mas a pesquisa indicava que fulano tinha 40% e cicrano tinha 20% e terminou com fulano 80% e cicrano 10%. Mas será que alguém viu as curvas? Alguém calculou a curva? Alguém previu algumas variáveis? Faltam professores de matemática nos telejornais, professores de estatística, uma pessoa que coloque um quadro e faça os cálculos para as pessoas entenderem. Mas como isso não há um compromisso, certo, com essa visão científica, coloca apenas o apresentador ou a apresentadora, né? Ele tinha 10, agora tem 20, mas antes tinha 8. O que isso quer dizer? Nada. Eu estou só apontando um retrato sem fazer uma reflexão científica. Adoramos suas aulas, Guaribas do Piauí. E eu adoro Guaribas do Piauí. Percebe, queridos? Percebe? A crítica, ela tem que ser fundamentada. Já dizia Raul Seixas, falta de cultura para cuspir na estrutura. Cultura, conhecimento para você poder criticar, tá bom? Nossa, a aula está correndo, faltam somente 6 minutos, temos mais algumas habilidades. Essa habilidade 7, monitoramento e controle da tecnologia, não é? Capacidade de gerenciar tecnologias é fundamental. Nós tivemos algumas aulas anteriores em que abordou esse assunto. É interessante, ainda voltando sobre a reflexão das pesquisas, eu quero voltar aqui, que agora eu me lembrei como a matemática é importante e a gente não sabe, ou não presta atenção. O Air France foi um avião que fazia um voo Brasil-França e que caiu no Oceano Atlântico, e ele caiu num local muito remoto do Oceano Atlântico e de difícil acesso, e estavam demorando a encontrar a caixa preta do avião para poder fazer uma análise sobre as causas da queda do avião. E foram feitas inúmeras pesquisas, até que uma pessoa teve a ideia. Sabe qual a ideia que ela teve? Contrate matemáticos para eles calcularem uma provável área onde o avião caiu e onde a caixa preta está. Fizeram isso, contrataram matemáticos, eles fizeram muitos cálculos, que só os grandes matemáticos sabem, e eles fizeram, mostraram uma área no Oceano Atlântico onde poderia estar a caixa, e eles acertaram a área, e encontraram a caixa preta, gente. Percebe? Nós temos que usar os recursos disponíveis para podermos entender a realidade. E o conhecimento matemático é importante nesse ponto, tá? Programação, design de tecnologia, pessoas que trabalhem com realidade aumentada, com realidade virtual. Precisamos. Professor, o que é realidade aumentada? Vocês lembram daquele joguinho do Pokémon Go? Que surgiu mais ou menos em 2015, foi uma febre por alguns meses. Depois as pessoas abandonaram na sua maioria, mas ainda é muito praticado por muita gente. Bom,
O Pokémon Go, basicamente, era um jogo em que você caçava Pokémons. Só que os Pokémons estavam escondidos em nossa realidade, no jardim da nossa casa, no quarto da minha residência, da minha casa, na escola, no estádio de futebol, numa lanchonete. Eles estão escondidos no mundo inteiro. Como você descobre onde está um Pokémon? Aí você, ao ligar o aplicativo, ele vai fazer algo chamado realidade aumentada. O que é realidade aumentada? Aqui atrás, ó, é realidade física. O que é realidade aumentada? Esse Pokémon, ele é inserido, ó, na realidade física, como se estivesse sobrepondo uma realidade na outra. E quando você encontrava o Pokémon, o que fazia? Você capturava. Realidade aumentada também nesse comercial do Chocolate Bis, em que você colocava o celular e via uma cena divertida. Pessoas que trabalhem, que sejam especialistas em realidade aumentada. Realidade virtual, você coloca um óculos, né, especial, coloca fones que abafam, bloqueiam ruídos, e você, né, por meio de estímulos visuais e auditivos, você, por exemplo, se imagina numa cadeira, com óculos, tem a visão de estar numa praia ou num parque de diversões. Temos também, olha só, solução de problemas, pessoas especializadas na experiência do usuário, o que o cliente mais gosta, como ele gosta, do que ele gosta, certo? Da forma como quer ser tratado. Por exemplo, análise e avaliação de sistema, gente, é uma habilidade importante. Por quê? Porque você vai analisar o sistema ponto a ponto até encontrar o problema. Ó, o micro, do micro para o macro. Algum problema que está havendo no sistema de uma empresa, você vai analisar ponto a ponto cada detalhe para encontrar o problema e resolvê-lo. É uma habilidade tecnológica bastante valorizada no mundo atual. Por exemplo, no mundo da Fórmula 1, tem o carro da Mercedes, de Fórmula 1, que esse ano não está sendo um carro muito bom, certo? Ele está inferior à Ferrari e à Red Bull. E as pessoas se perguntam o porquê isso está acontecendo, se até o ano passado o principal carro era da Mercedes. Ontem, um técnico da Mercedes, numa entrevista ao canal oficial da Fórmula 1, ele disse, olha, nós já encontramos qual é o problema do carro, sabemos qual é, ele é um problema que surgiu já no ano passado, no início da concepção do projeto, e ele afetou todo o desenvolvimento. E vamos consertar esse problema para 2023. Turma, 6, 7 meses, ponto a ponto, até descobrir onde está o problema. Ele não falou qual é o problema, claro, ele não vai dar essa colher de chá para os rivais, mas percebem? Cada detalhe, cada ponto foi avaliado para encontrarem um problema que está no início do projeto. Se fosse encontrado antes, hoje estaria a Mercedes, com certeza, ainda com um carro dominante. Essas são as nossas referências. 15 habilidades do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, do Terra, do G4 Educação. As atividades eu vou deixar para casa. Nossa revisão de hoje. Hoje aprendemos quais são as habilidades do futuro. No caso, focamos as habilidades técnicas que são propostas pelo Fórum Econômico Mundial. Aqui temos a lista de 8 habilidades. Semana que vem, as habilidades comportamentais, pensamento analítico, aprendizado ativo, resolução de problemas, pensamento crítico, controle de tecnologia, programação e design de tecnologia, solução de problemas, avaliação de sistemas. Essa atividade também fica para casa, você avalia qual o grau das suas habilidades técnicas no seu dia a dia. Próxima aula, habilidades comportamentais para o mundo do trabalho. Espero que tenham apreciado. Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Guaribas, Palmeira, gente linda, maravilhosa. Até a semana que vem. Aquele abraço e